Bom dia a todas, bem-vindas. Podem sentar as que estão aqui, por favor. Bom dia a você que está em casa. Voltei, firme e forte, que eu sou forte e corajosa. Ninguém está torcendo para não estar mais aqui não, né? Tá bom. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Hoje eu trouxe uma palavra... as palavras que eu prego podiam ser monólogos da Mariana. São sempre sobre mim. Histórias sobre mim. Eu acho ótimo, porque eu gosto, eu aprendo muito e eu vivo situações, eu tenho certeza que são situações sempre para passar para frente. E hoje eu trouxe uma palavra que pode não parecer tão comum, mas é comum. Talvez você não parou para pensar, ou não sei se não parou para analisar, talvez não tenha vivido, mas conhece alguém que viveu. E chama-se terror noturno. Eu não sei se você já viveu experiências como essa, mas são experiências muito ruins e aterrorizantes, porque o mal ele se aproveita das fragilidades. Quando nós estamos dormindo, nosso corpo está frágil, então o cérebro desliga as funções ali dos músculos. Ele diz, porque para você não ficar se mexendo tanto, o cérebro dá aquela desligada. Então você fica meio que inconsciente dormindo. E quando o mal ele aproveita do seu momento de fragilidade. E é por isso que nós precisamos sempre estar atentos, o tempo todo. E lembrar a todo momento que a oração é eficaz, tanto quando é falada, tanto quanto é pensada. O poder do Senhor e do nome de Jesus é tão forte, que até quando você pensa, aquela oração tem poder de te ajudar. E se o mal ele é capaz de atacar você, às vezes capaz de encostar em você, você também é capaz de se defender. Você também pode resistir, você também pode se defender, você também pode expulsar ele da sua vida, da sua casa, do seu lar, porque se ele teve capacidade de ir lá e atacá-la, você tem capacidade de vencer. O que você precisa usar é a armadura da fé, é a palavra como sua defesa, é a palavra para se defender dos ataques do mal. Eu fiz um culto todinho, dando toda uma direção de como você entender as setas do mal e o que vem, tal. Só que essa foi nova, essa foi diferente, essa aconteceu comigo. Eu já tinha vivido isso uma vez. Eu já tinha, inclusive, ouvido histórias da bispa. Eu já tinha ouvido mulheres, eu tenho histórias assustadoras. Se você quiser ter uma noite assim, de medo, senta para falar comigo. Porque são histórias assim assustadoras. Esses filmes de terror aí, nada mais é baseado na vida real. É o que acontece realmente. Tudo bem, você não vai ver, né? Eu creio que não vai ver uma freira com o joelho quebrado, andando atrás de você. Eu creio que sim, não. Um palhaço, né? Tem um do palhaço aí também. Mas nada mais os efeitos sobrenaturais, nada mais é do que realidade. Eles se baseiam na realidade. E eu já tinha vivido isso uma vez, vivi novamente e percebi o quanto seria importante falar para mulheres. Por quê? Porque eu atendi muitas com situações diversas. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu vi uma situação sobrenatural desse terror noturno, de estar dormindo, né? Tô dormindo. E aí, acordei na madrugada e estava completamente paralisada. Não me mexia, não falava, não fazia absolutamente nada. Não tinha forças para nada. Eu estava acordada, eu estava vendo tudo à minha volta, só que eu não conseguia me mover, nem falar, nem cutucar ninguém, porque o Murilo estava do meu lado, era só ter cutucado ele. Não consegui. Fiquei lá paralisada, só olhando ali a situação. Quando vejo a porta do meu quarto se abrir e uma presença vir e me sufocar, me sufocou, me enforcou. Me enforcou durante não sei quanto tempo e eu fui ficando sem ar, e eu não conseguia responder, eu não conseguia me mexer, eu só conseguia olhar e eu senti aquilo e vi aquela sensação, eu fui sufocada na madrugada.
E o que veio na minha mente depois de estar sendo sufocada é o quê? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, porque como eu não conseguia falar, só conseguia pensar, o sangue de Jesus tem poder. Aquilo soltou, eu já acordei o Murilo naquele desespero. Levanta, e o Murilo assim, ó, o que foi? Levanta, vamos orar, tem alguma coisa errada? Claro que tinha, nunca tinha vivido aquilo. O demônio teve a audácia de entrar e me tocar. Isso significa o quê? Que eu devia estar num período extremamente frágil, que o demônio teve poder de me tocar. Porque o diabo não toca em ninguém quando a pessoa está extremamente fortalecida. O diabo não toca na gente. Ele não pode nos tocar. Ele só toca quando você não tem a armadura da fé, a segurança da palavra. Quando você não tem a palavra, quando você não tem a segurança da palavra, quando você está naquela fase até um pouco distraída, ele pode entrar na sua casa, ele pode entrar no seu ambiente, ele pode ser tão ousado a ponto de te tocar. Ele pode ser tão ousado, que essas são as histórias que eu vivi com muitas, que eu ouvi de muitas mulheres, ele pode ser tão ousado a ponto de se relacionar sexualmente com mulheres durante a madrugada. E isso é seríssimo. É seríssimo. Porque eu tenho relatos assustadores. Eu tenho até uma história de uma dessas mulheres que teve um dia que ela não queria ir embora da igreja, ela não queria ir para casa. Porque era ela dormir, ela acordava paralisada e ela sentia o mal ter relações sexuais com ela na madrugada. Isso é demoníaco, porque o diabo estava tocando nela e não só tocando. O sexo é a forma mais íntima que você se relaciona com alguém. Logo, algo estava muito errado ali. Porque a forma mais íntima de se relacionar, ela estava tendo com o próprio mal. Então algo tinha, e estava mesmo, tinha coisas muito erradas ali. Mas a gente não pode levar isso como algo comum, como um pesadelo, como um sonho, como algo, uma madrugada assustadora e tal. Não, você tem que se levantar em oração e pensar, o diabo foi ousado, ele foi extremamente abusado, na verdade, de ter entrado no meu quarto, no meu ambiente, tocado em mim. Não, está errado. E algumas madrugadas atrás, umas 3, 4 madrugadas atrás, da semana passada, como eu estava muito ruim da garganta, e febre, e dormindo super mal, enquanto o Mu vai para tomar banho, eu sempre fico esperando ele na sala sair do banho. E o Murilo leva horas para tomar um banho. E eu tomando remédio, sou fraquinha para remédio que só. Eu fico meio dopadinha, assim, sabe? Pode ser remédio de febre, simples. Eu dormia no sofá, capotava no sofá. Ele ia lá me chamar, eu lembro dele me chamar, eu lembro de eu tentar ir, eu lembro de eu voltar a dormir ali no sofá. E eu fiz isso durante umas 3 vezes. E aí acordava de madrugada e ia para a cama. Né? Já estava prontinha para dormir, só ficava aguardando ele. E aí acabava cochilando lá, cochilando não, dopando lá, porque um remedinho de febre me deixava dormindo assim, parecia que eu não ouvia mais nada ao meu redor. E aí acordava de madrugada e ia para a cama. Na última vez que eu estava bem ruinzinha, eu acordei com uma presença como se fosse o meu esposo. Era como o meu esposo vindo me chamar de novo. Aquela presença entrou, chegou bem perto de mim. E eu olhei e eu fiquei lá olhando, paralisada novamente, eu fiquei olhando e pensando, é o Murilo, vindo me acordar. É o Murilo, ali pensando. Quando eu me dei conta de que não era o Murilo, a primeira coisa foi o sangue de Jesus tem poder. Pronto, aquilo desapareceu numa rapidez que não me tocou, não fez nada, mas estava ali. Que já é o momento de você já acordar, que eu já levantei e já fui repreender aquela presença, porque aquela seta diabólica entrou ali. E ali, Deus foi me dando tudo o que eu precisava. Às vezes, eu cochilar no sofá, por estar um pouquinho mais doente, fragilizada, pode ter um peso sobre o meu relacionamento? Pode. Nós não tínhamos brigado, eu não tinha ido para o sofá nervosa. Imagina quando alguém faz isso. Mas só o fato
de ter dado essa brecha, o diabo se aproveita para entrar. Ele usa das fragilidades das pessoas para entrar e colocar sentimentos, terrores noturnos, situações que você pode se lembrar, e você há de lembrar, porque eu posso estar falando aqui, eu vejo que a palavra vai indo e eu vou recebendo mensagem, por exemplo, eu mando uma palavra para as pastoras, eu vou recebendo mensagem de situações que elas viveram, ou de situações que elas atenderam, porque isso é muito comum. Ali, eu pude dormir tranquila, porque percebi que ele tentou se aproximar, não conseguiu. Foi rápido. Mas da outra vez, há uns anos atrás, ele se aproximou e tocou. E aqui, além de eu ter armas para te ensinar a combater esses terrores noturnos, eu vou te dar toda uma linha de como isso pode chegar até a sua vida. Como que você pode repreender isso. Primeira coisa, não consigo falar, estou paralisada. Não consigo falar. O sangue de Jesus tem poder, funciona tanto falando quanto pensando. Seja numa situação de medo ou seja numa situação de terror noturno. Se você já viveu uma situação de medo extremo, você sabe que o medo paralisa. Se você tem medo de algo ou teve medo de fazer alguma coisa, o medo paralisa você. A mente te paralisa. Eu e meu esposo fomos viajar e lá tinha uma ponte bem alta de vidro, que você anda lá e você pode ver toda a parte de baixo e parece que você está andando no nada. Por mais que a gente soubesse que estava seguro, a gente travou. Porque você olha, você não está vendo o chão, então você trava. Porque o medo paralisa. Em situações de medo, sejam situações físicas, ou seja, situações noturnas, que o diabo tomou a sua mente ali naquele momento, o sangue de Jesus tem poder. Eu não consigo falar, mas consegue pensar. Porque a sua consciência está trabalhando. E você consegue pensar. Demônios, eles podem ser implacáveis. Tão implacáveis que eles te assustam e eles podem tocar, como é a situação de muitas mulheres. Em Jonas, capítulo 2, versículo 1, diz: lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Ele orou assim: em meu desespero gritei ao Senhor pedindo ajuda, e ele me respondeu. Quando eu já estava às portas da morte, clamei por socorro e o Senhor ouviu o meu clamor. O Senhor me lançou ao fundo do oceano, no coração dos mares, afundei até ficar completamente coberto pelas grandes ondas do mar. Foi aí que eu disse: ó Deus, o Senhor me rejeitou e me expulsou da sua presença. Será que algum dia voltarei a ver seu santo templo? Espera aí, se aqui no versículo 3 ele está dizendo que ele afundou até ficar completamente coberto pelas ondas, como é que ele conseguiu falar com Deus então? Porque se você estiver na água, você sabe que você não consegue falar, né? Você vai afogar. Ou você nunca brincou de falar debaixo d'água? Você sabe. Então, se ele foi coberto completamente pelas ondas do mar, e aí, foi aí que eu disse: ó Deus, o Senhor me rejeitou e me expulsou da sua presença, como que ele falou isso? Mente. Ele falou com o Senhor, não com a boca, com a mente. Ele se comunicou com o próprio Deus na mente. Então, muitas vezes, às vezes você não ora em alguma situação, porque, eu não posso falar, eu não posso, eu tenho que ou orar em silêncio, aquela coisa e tal. Você se comunica perfeitamente com o Senhor pela mente. Você pode estar submerso, não precisa falar. Fale na mente. Você pode estar paralisada, de madrugada. A mente se comunica com o Senhor, assim como Jonas fez no fundo do mar. Afundei sob as ondas, as águas se fecharam sobre mim, as algas se enrolaram em minha cabeça. Ele estava no fundo do mar. Cheguei até a base das montanhas, ao fundo do mar. Fui separado do mundo dos vivos e fiquei prisioneiro na terra da morte para sempre. Porém, o Senhor meu Deus me arrancou das garras da morte. Quando eu já tinha perdido toda a esperança, lembrei-me mais uma vez do Senhor. E a minha oração mais sincera subiu até o santo templo. Então veja, ele estava no fundo, com as algas enroladas nele, já perdendo a consciência. O que ele fez? Lembrei-me mais uma vez do Senhor. E a minha oração mais sincera subiu aos céus.
A oração mais sincera de Jonas foi sem palavras. Às vezes a oração mais sincera que você precisa para repreender o mal são sem palavras. Você pode não ter falado, você pode ter pensado, chegou ao céu, o Senhor ouviu. Às vezes numa situação dessa, desgraçada, de um terror noturno, porque é horrível, é a experiência mais horrível que uma pessoa pode viver. É o sobrenatural do sobrenatural. Se você sentar para falar com a bispa 2 minutos, você vai pedir para ela parar. Bispa, para, por favor. Porque por causa das histórias da bispa, eu levei um tempão para me recuperar e conseguir ir sozinha na cozinha. Pois é, agora sou forte e corajosa. Mas aquela bendita da história do anjo, com a ponta da asa, não sei o que lá, aquilo lá me traumatizou de uma forma que eu orava a Deus e falava, Senhor, eu não quero ver anjos. Eu estou dizendo ao Senhor que se ela quis, aí já é uma questão, cada um quer, né? Eu não quero ver anjos. Porque provavelmente a bispa é detalhista. A bispa é extremamente detalhista. Uma coisa que você não viu, ela viu. Você pode ter... Eu já vivi uma situação dessa, de eu ter limpado a casa inteira. Tá um brinco a minha casa, assim, que você pode sentar e comer no chão. E a bispa chegar e olhar o pezinho do lixo. Sabe quando você aperta e abre o lixo? Que eu nunca ia lembrar de limpar aquilo. Jamais. De olhar e falar... Pois é, ela é extremamente detalhista. Então, ela viu a bendita da ponta amarela. Eu não veria. Eu ia ver o anjo branco. Então eu falei, não, Senhor, não quero, eu não quero, entendeu? Eu não quero viver essas coisas, quero ver outras coisas do Senhor. Agora essas coisas assim, não quero não. Então se você parar para sentar e falar com ela, você vai ver só cada tipo de audácia e história que tem por aí. Coisas assim, horrorosas. Só que você tem que lembrar isso que eu acabei de falar para você sobre Jonas. Tem orações mais sinceras, que são feitas ao Senhor sem palavras. Você pensou, o Senhor ouviu. Numa situação que o medo paralisou você, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Não, esse medo não me paralisa, isso não vai me dominar. Às vezes eu estou aqui no altar, em situações no altar, que enquanto eu estou falando, eu estou aqui, ó, o sangue de Jesus tem poder. Porque ou eu quero distrair com algum barulho, ou é alguma situação, e eu estou aqui. Porque enquanto eu me comunico com você, eu me comunico com o próprio Deus também. Uma oração na mente. Você pode estar com a boca tampada, mas a sua mente funciona. E ela é ligada ao próprio Deus. Por isso que você tem que ter cuidado também com o que você pensa. Porque os pensamentos malignos, malditos, mal de alguém, um pensamento diabólico até sobre você. Poxa, quantas mulheres eu atendo, e eu também já vivi isso muitas vezes, de vir aqueles pensamentos horríveis, sabe, sobre mim. E quantas mulheres já me relataram isso? Eu sou horrível mesmo, não faço nada direito, nossa, eu sou muito burra, nossa, eu sou muito estúpida. Não falou nada, só pensou ali. Você está se comunicando com o próprio Deus e dizendo para o próprio Deus, Deus, o que o Senhor criou é um ser muito horrível, muito burro, muito desprezível. Seu pensamento é uma oração. E o que você pensa dos outros ou sobre você está subindo aos céus. E o Senhor está ouvindo. Está ouvindo o que você está pensando. Não pensa que Ele vai ouvir só orações. Ele está ouvindo o desejo de que o outro se dê mal. Tomara que ele caia e quebre os 2 dentes da frente. Tomara que ele tenha um problema sério na vida dele. Tá bom, tá bom, viu? Vai em paz. Deus abençoe. E a mente ali, ó, tomara que você morra. Morra, desapareça da minha frente, viu? Deus abençoe. Tchau. O Senhor está ouvindo, Ele está escutando. A gente tem que ter um guarda na nossa mente. Essa é uma oração que eu faço sempre ao Senhor. Senhor, põe um guarda na minha mente. Põe um guarda na minha mente, porque a mente pode levar você a situações terríveis ali. E Jonas mostrou. E quantas mulheres já sentiram essa situação que eu relatei a você, do terror noturno, não conseguiam se mover, foram sufocadas, foram machucadas, mulheres de acordarem roxa, machucada, que sonhavam, que estavam brigando, lutando com o próprio mal, acordavam roxas, machucadas. Quantas não tiveram força para repreender aquilo?
Quantas não tiveram força para lutar contra aquele terror noturno, contra aquele demônio maligno, contra aquela presença diabólica, que às vezes tem poder de acordar você num susto, de acordar você te chamando. Ele te chama, ele te acorda. Mas quem autorizou você a entrar aqui na minha casa? Quem autorizou você a entrar aqui no meu quarto? Quem te deu autoridade para você vir aqui e achar que pode entrar que a casa é tua? Não, de jeito nenhum. Pode ser uma seta? Pode. Pode ter sido uma brecha? Pode. Por isso que a gente tem que analisar muito bem. Mesmo sem falar, sua oração funciona. Faça uso dela. Faça uso das armas que o Senhor deu para você. São as armas mais poderosas e eficazes que você tem. E essa, eu vou dizer a você, o terror noturno é uma situação muito perigosa. Ela é muito perigosa. Não lide com aquilo como se fosse algo comum. É uma situação perigosa, a ponto dele tocar, a ponto dele encostar, a ponto dele se relacionar intimamente com mulheres e elas não conseguirem se defender. Em Salmo 91, versículo 9 ao 11, diz: tudo isso acontecerá porque você disse: o Senhor é a minha proteção, o Altíssimo é minha morada segura. O mal não me apanhará de surpresa, e o meu lar não será atingido pela desgraça. Porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos, para o protegerem em todos os caminhos. Essa é uma oração que você tem que fazer continuamente, essa é uma oração que eu faço continuamente, aonde eu vou. Senhor, coloca os seus anjos de guerra ao meu redor, porque a palavra diz que o Senhor dá instruções especiais aos anjos para que eles nos protejam. E você tem que fazer uso dessa oração. Senhor, coloca os teus anjos de guerra ao meu carro. Senhor, coloca os teus anjos de guerra ao redor do ônibus que eu vou pegar, do metrô que eu vou pegar. Senhor, coloca os seus anjos de guerra ao redor das minhas crianças que vão para a escola. Eu não estou lá, mas os seus anjos estão lá. Dê instruções especiais a esses anjos, para que eles protejam você. Todas as vezes que nós saímos de viagem, a nossa oração é sempre essa. Coloca anjos de guerra ao nosso redor e ao redor dos outros carros também, para que nós não sejamos atingidos ali, para que seja uma viagem abençoada. Senhor, põe teus anjos de guerra ao meu redor, porque eu vou ao médico, eu vou ao hospital. E se o Senhor não me proteger, um erro médico é a coisa mais comum de se acontecer. Senhor, coloca os seus anjos ao redor de mim, no mercado, indo ao trabalho, dentro do meu trabalho. Às vezes você vai na casa de alguém, que é uma casa oprimida, um parente difícil, um parente cheio de opressão. Senhor, coloca os teus anjos de guerra ao meu redor. Me ajuda a entrar lá e sair ileso de lá. Porque às vezes você está entrando num campo de batalha, sem soldados para te ajudar. O Senhor manda soldados para te auxiliarem. Quando eu vou entrar no altar, Senhor, coloca os teus anjos ao meu redor, estejam comigo em nome de Jesus. Se o Senhor não for comigo, tem uma oração dessa na Bíblia. Se o Senhor não for comigo, me impeça de sair. Então, se o Senhor não for comigo trabalhar, me impeça de sair. Se o Senhor não for comigo, às vezes você está planejando alguma coisa aí, é uma viagem e deu errado, o negócio não flui, não vai, meu querido, porque o Senhor está livrando você. Porque se você fizer essa oração e dizer ao próprio Deus, Senhor, se o Senhor não for comigo, me impeça de sair. Vamos ver se a produção vai conseguir. Quero ver a agilidade deles. Vamos ver se eles encontram essa passagem. Ali. Então, Senhor, se o Senhor não for nessa viagem comigo, me impeça de sair. Senhor, se o Senhor não estiver comigo no caminho, me impeça de sair. Senhor, se o Senhor não estiver com as minhas crianças, impeçam de irem. Porque se o Senhor não for, não tem por que você ir. Se o Senhor não estiver com você, não tem por que você estar lá. Não adianta. Ele é o seu escudo. Declarou, se não fores conosco, não nos envie. Parabéns, tradução, que orgulho. É isso mesmo. Se o Senhor não for conosco, não nos envie. Se o Senhor não estiver presente, não nos mande ir. Eu não quero ir. Eu não quero fazer. Eu não quero viver. Você pode orar, fazer essa oração, inclusive, para relacionamentos. Só que essa é uma oração muito corajosa, porque às vezes você já está toda apaixonada, toda encantada. Eu quero ver você ter coragem para falar.
Senhor, se o Senhor não for comigo, não me envie. Ou a sua oração é, Senhor, se ele não quiser, obriga. Obriga ele a querer, porque eu estou pedindo. E a última palavra é do Senhor. Você tem que ter muita coragem. Quando eu conheci o Murilo, essa foi a minha primeira oração. Foi uma oração dificílima de fazer, porque eu já estava apaixonada. E uma mulher apaixonada, nossa. E eu já estava apaixonada. E foi uma oração muito difícil de dizer a Deus. Porque eu queria muito aquilo. Eu queria tanto aquilo, mais do que eu queria a mim. E aí eu disse a Deus, Senhor, eu não falei assim não, mas falei, Senhor, se for para eu passar vergonha, o Senhor tira isso aí da minha vida. Porque se for para eu viver uma situação de desgraça e de vergonha, sabe, ter que entrar na igreja, ver ele com outra moça, assim, o Senhor arranca isso aí da minha vida no começo. Vai doer, mas não vai doer tanto se eu já estiver envolvida. Então, assim, o Senhor arranca da minha vida, e não arrancou. E às vezes com você está orando a Deus, Deus está tirando a pessoa e você está lá. Senhor, obriga ele, traz ele de volta. E o Senhor está livrando você, ele não está indo com você. E se ele não for para esse relacionamento com você, não vá também, vai dar errado. Se ele não for para esse trabalho com você, não vá também. Vai dar errado. Se ele não estiver com você para fechar esse negócio, não feche, vai dar errado. Se a presença dele não estiver com você, vai dar errado. Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito, logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Opa, então se em paz me deito e logo adormeço, o diabo não pode ser ousado de me acordar. Por quê? Porque o Senhor me faz dormir e repousar em segurança. Salmo 3, versículo 5. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Isso significa que durante a madrugada, quando você está inconsciente, Ele está cuidando de você. É Ele que sustém você. É Ele que cuida de você. É Ele que vigia você. Você está sendo vigiado ali. E se o mal tentar se aproximar, logo você já tem que estar atenta. O sono não pode dominar, você tem que estar atenta. Às vezes, quando você deita, cheia de incertezas, cheia de inseguranças, cheia de preocupações, não vá mais dormir, cheia de coisas na cabeça. Porque é uma brecha imensa para o diabo entrar e mexer na sua mente. Eu não preciso nem dormir, dizer para você que você não pode dormir brigada com seu marido, né? Você não pode dormir brigada com ele. Eu sei que algumas vezes acontece. Eu sou casada, queridas, eu sei. Às vezes vai acontecer. Nós estamos aqui falando, não dorme nunca brigada, e não sei o quê. E tem aquele dia que você dorme assim, você olhando para ele, você fala, se eu não fosse crente, você estava perdido. Não vou nem pedir força a Deus, que aí vai ficar ruim. Tem dias e dias. Mas a orientação da palavra, não vá dormir brigado. Não vai dormir em contenda com ninguém. Porque aí, sabe o que acontece? O seu sono é agitado, você está com a cabeça preocupada, cheia de raiva. Você acha mesmo que você vai acordar bem no outro dia? Geralmente é durante a madrugada mesmo que as coisas tendem a ficar mais pesadas. O terror noturno, que depois eu vou ler um versículo para você. Aí você dorme brigada, em divisão, pega seu travesseirinho, sua cobertinha e fala, tchau, vou para o sofá. Se prepara, tá? Que você vai receber uma visita bem desejada ali. E eu não estou botando medo em você, não. Eu estou falando de coisas que eu vivi. Eu não estou falando para você de coisas que eu ouvi. Estou falando de coisas que eu vivi. Porque aí, você deu uma brecha imensa para o diabo deitar no lugar que é seu. Ou às vezes você mandou teu marido embora. Vai para o sofá, não vai dormir aqui hoje. Você deu uma brecha imensa para o próprio mal deitar ao seu lado e enviar demônios para deitar ao lado do seu marido. E o demônio, ele pode se transformar no que ele quiser. Ele pode se transformar em figuras de homens, de mulheres, de cobras, de serpentes, de leões. Ele se transforma. Eu tenho histórias de mulheres que acordaram com cobras nas suas camas. Eram cobras espirituais, mas estavam ali. Mulheres que foram acordadas por rugidos de leões para assustar. Eu tenho história de mulheres que acordaram
Eu já fui acordada, isso. Parecia que tinha quebrado um vidro, assim, no meu ouvido, assim, sabe? História de mulheres que foram acordadas sendo chamadas. Mulheres que foram acordadas com a figura perfeita de um homem. Um homem. Às vezes até bonitão. Para enganar elas. Homens que foram acordados pela figura de mulheres. Porque o diabo se transforma. Para enganar. Se você não está atento, eu ouvi uma vez o relato de uma mulher que me chocou, porque eu fiquei, meu Deus, como ela não percebeu? Que ela falou para mim que ela tinha envolvimento íntimo, relações sexuais com o próprio mal. Mas ela não disse isso. Ela disse que durante a madrugada, ela e o marido dela já estavam separados, divididos há muito tempo e tal, e ela não queria e tal, e que não fazia falta, porque durante a madrugada, ela vivia experiências. Eu olhei para ela e falei, você não está falando isso para mim, não. Vivia experiências e ela gostava. Ela gostava de viver aquilo. Mas por quê? Porque ela ainda não tinha tido discernimento de que aquilo era o próprio mal, lidando com ela, ali. E ela estava gostando. De sentir a cama abaixar, assim, sabe aquela coisa? Quando senta e a cama abaixa. Ela viu tudo, ela sentiu tudo, ela viveu tudo. E eu tenho coisas ainda piores para falar, mas não posso falar aqui no altar. Coisas horríveis. Porque ele se transforma em figuras, em coisas, no que ele quiser, para enganar a pessoa. E se a pessoa não está atenta, ela vai vivendo aquilo como se aquilo fosse algo comum. Ah, é um sonho, é tal, isso aqui, sonho nada. O próprio mal está ali. E a brecha que você deu de sair da sua cama ou de mandar o seu marido embora para lá, foi uma brecha terrível, que disso, de um terror noturno, vai para pornografia, que vai para traição, que vai para separação. Ah, eu não sei o que eu fiz. Mandou ele sair da cama. Saiu da cama, entrou em divisão. Às vezes seu filho está tendo pesadelos à noite, está tendo situações à noite, na madrugada, e ele pode estar sendo visitado pelo próprio mal. Eu tenho história de crianças que faziam xixi na cama até não sei que idade, e não sabiam dizer. Mas depois que tiveram maturidade, diziam que de madrugada eles eram assustados por uma figura diabólica, eles ficavam um tanto medo que eles faziam xixi. E às vezes o pai fica nervoso, estava xixi de novo na cama, que nojo e tal, não sei o quê, você já é grande e tal. E aquela criança foi assustada na madrugada. Porque da mesma forma que ele vai até o seu quarto, ele pode ir até o quarto dos seus filhos, ele anda na sua casa. Se você não estiver consagrando o seu lar, se você não estiver atento, ele anda por ali. Ele está ali. A presença dele está ali. E isso nem sempre significa que você deu uma brecha ou que você abriu uma porta. Às vezes pode ter sido, sim, uma baita de uma seta para te amedrontar, para te trazer pânico. É por isso a atenção. Não deite alimentando mágoas, divisões, orgulho, rancor, tristeza, angústia. Seu último pensamento antes de dormir tem que ser o nosso Jesus. Jesus Cristo, que você vai dormir em paz. Você não pode se distrair, abandonar seu leito. Você não pode se distrair e achar que aquela situação ali é comum. Porque o mal entra sorrateiramente, trazendo companhia. E está normal. Às vezes um sonho terrível que você teve, pode ter sido o próprio mal, pode ter sido o Senhor tentando alertar você. Não é para você temer também, para você levantar e reagir. Porque a sua arma é o sangue de Jesus tem poder sobre mim. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus representa a vida. O sangue de Jesus representa a redenção. O sangue de Jesus representa a liberdade. O sangue de Jesus representa poder. E não há nada que o sangue de Jesus toque que não seja purificado. Você acha mesmo que o demônio quer chegar pertinho do sangue de Jesus? Jamais. Ele sabe muito bem. Em Tiago 4, versículo 7 diz: portanto, submetam-se humildemente a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resista ao mal e ele vai embora. Ele foge de você. Naquele momento que eu vi aquela presença entrando,
A minha primeira coisa foi, sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. E ele fugiu mesmo, e ele foi embora. Essa palavra se cumpriu perfeitamente na minha vida. Resista ao mal e ele fugirá de você. Então, às vezes, você está numa situação física ou espiritual, resista ao mal e ele fugirá de você. Porque o que ele mais quer é você com medo, paralisado, desanimado, entristecido. E se você não resistir às investidas do mal, ele vai permanecer ali. Ele quer uma situação de contenda, de briga, de divisão. Se você não tiver o discernimento de olhar e falar assim, não, está amarrado em nome de Jesus, caia fora daqui. O sangue de Jesus tem poder. Aquilo vai permanecer. Aquele peso na sua casa, aquele peso com os filhos, aquele peso com o marido, o peso no trabalho, permanece atuando. Precisa ter uma rotina de oração. Aí você vai falar para mim assim, pastora, a senhora está falando isso mesmo? Que tem que orar antes de dormir? Tô sim. Sabe por que eu estou falando? Porque às vezes você pode pensar assim, passei o dia inteiro na igreja, ai, estou cansado, já orei o suficiente. Pronto. É o suficiente para você não fazer uso do que a palavra mandou você fazer uso dos anjos ao seu redor. É o suficiente. Você dormiu sem proteção. É como se você tivesse dormido com a porta aberta. Destrancada, com o portão aberto, destrancado. Pode entrar quem quiser, pode vir, você e os seus colegas. Pode entrar. Não, pastor, mas é o básico do básico, é orar antes de dormir, né? Tem gente que não faz. Tem gente que não ora. Tem gente que usa de desculpa que ficou o dia inteiro na igreja. Sabe por que eu sei? Porque eu fiz. Porque às vezes eu estava aqui o dia inteiro, já orei o dia inteiro. Ali, ó. E isso tinha orado o dia inteiro, por todo mundo, menos por mim. Orações e orações, menos por mim. Então, às vezes, você está sendo enganado nisso aí. O orar ao acordar, entregar o seu dia ao Senhor, ou você acorda perdendo um sapato, não sabendo onde está a meia, não consegue comer, sai com a blusa ao contrário, esquece algumas coisas em casa, passa o dia nervoso porque esqueceu tudo. Lógico, você não. A primeira coisa que você fez foi acordar e olhar no Instagram se alguém te seguiu. Olha lá as risadinhas da Renata. Ei, Renata, te peguei agora só no riso. Ali. Porque às vezes a primeira coisa que você fez ao acordar foi dar uma olhadinha no seu WhatsApp, ver se alguém mandou mensagem. Ao invés de dobrar os seus joelhos e falar, Jesus, eu entrego o meu dia ao Senhor. Por favor, se o Senhor não for comigo, não me envie. Pronto. Teu dia está consagrado. Você ficar ali 3 horas. Jesus, consagre o seu dia e os seus passos ao Senhor. E consagre o fim do seu dia. O que a palavra diz? Ele guarda a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. E você tem que começar o seu dia com o Senhor e finalizar o seu dia com o Senhor. Porque se você quer que Ele guarde a sua entrada e a sua saída, você também tem que dar os seus passos, você tem que caminhar com isso. Se você não buscar a proteção dele, que é o que eu falei. É como se você tivesse dormido com a porta aberta, destrancada. Em Salmo 91, versículo 5, diz, você não terá medo da escuridão da noite, nem da flecha que voa durante o dia. A flecha que voa durante o dia é as setas. Sabe aquelas setas diabólicas? Sabe aquela seta vinda pelo irmãozinho enviado pelo próprio demônio? Sabe aquela seta desgraçada que o motorista do ônibus tenta plantar no seu coração? Que eu já vivi isso demais. Que eu já abençoei famílias de ônibus assim, de motoristas de ônibus, muito. Que você está lá na chuva e ele não para. Ele vai embora. Ei, eu tenho história para contar de ônibus, hein? Nossa, meu Deus do céu. Sabe aquela seta que um dia você está andando e alguém vai lá e tenta fazer algo para te desestabilizar? A seta de um familiar que te liga para tirar o seu foco, para tirar a assunção, para tirar o seu poder. Porque às vezes tem familiares, tem parentes, que eu vou dizer um negócio para você. Que às vezes eles estão ali, sabe? Não tem nada para fazer, vou perturbar alguém. Vai lá e liga para você e perturba você. Te liga falando alguma coisa, reclamando de alguma coisa, né? Te
alfinetando em alguma coisa, você cai naquela seta diabólica, porque aí você começa, poxa, que ingrato. Ah, pelo amor de Deus, tá me ligando para me perturbar? Vai arranjar alguma coisa para fazer. Não, ele liga, eu quero perturbar alguém. Deixa eu pensar, fulano, vou ligar. Ali, setas, a Bíblia está alertando você, que você não terá medo da escuridão da noite e nem da flecha que voa durante o dia, das setas que vêm para te atingir e tirar do foco. Não ficará assustado com a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem da praga que devasta ao meio-dia. Essa peste que se espalha sorrateira nas trevas é o próprio mal. Ele entra sorrateiramente, se disfarçando até mesmo de anjo de luz, como foi com a bispo. Ele entra sorrateiramente. Ele se disfarça de anjo de luz, de homem, mulher, de tudo que eu falei já para você. Essa é a peste sorrateira. Ele vem no silêncio. Às vezes você acha que vai as atividades paranormais, né? Não, sei não. As atividades sobrenaturais na sua casa, você acha que vai ser barulhento, acontece também. Luz, liga, sabe? Prato caindo, coisa caindo. Acontece. Mas às vezes a peste vem sorrateiramente, no silêncio, e se disfarça de anjo. Ai, que lindo, um anjo. E é um capeta do tamanho do mundo, que você não viu a bendita da asa suja. Não fica atenta. Não abre os olhos. Porque o Senhor é a sua arma. E se o medo paralisa, reaja com rapidez. Não consigo falar, consegue pensar. Não consigo me mexer, sua mente está ali. Haja sua mente. Clame ao Senhor. Lembre-se do que o Senhor falou para Josué. Essa aqui é típica. Eu tenho que fazer uma camiseta para mim, eu tenho que fazer alguma coisa para eu me lembrar e para eu carregar isso todos os dias, entendeu? Josué 1:9, versículo da minha vida. Digo e repito, seja forte e corajoso. Nada de desânimo e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você, esteja onde estiver. Repita isso para você diariamente. Isso é tão poderoso. Essa é a frase da minha vida. Tudo que eu vou fazer, eu sou forte e corajosa. Eu sou forte e corajosa. Eu posso estar tremendo dos pés à cabeça, com o joelho vacilando. E eu estou lá, eu sou forte e corajosa. Não, eu sou forte e corajosa. Eu consigo. Pastor, você vai conseguir? Vou, sou forte e corajosa. O senhor conhece, né? Hoje o pastor Diego aqui acabou de chegar, nem sabia. Chegou e falou assim, pastora, eu estou já repetindo a frase da senhora assim, ó. O quê? Forte e corajoso, né? Forte e corajoso. Tá com dor de garganta? Eu sou forte e corajosa. Eu vou. E vou fazer. Repita para você o tempo todo. Domingo eu atendi uma mulher e ela disse para mim, pastor, essa frase que a senhora fala. Frase não é frase, é versículo. O versículo que a senhora fala tem me ajudado tanto. Porque quando eu estou naquele... Não, eu sou forte e corajosa, eu consigo. Eu consigo. Tem poder, porque se você vai repetindo, eu sou forte e corajosa, ainda que você não seja, você se torna. Ainda que você esteja com medo de fazer coisas, você cria coragem. Quantas vezes antes de vir para o altar, eu leio esse versículo e lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você, esteja onde estiver, esteja no vale da sombra da morte, esteja num período de doença, num período de separação, num período de briga, o Senhor está com você aonde você estiver. Ele é o seu Deus, Ele é sua arma. Você não precisa de nada para se proteger, a não ser do próprio Deus. Você precisa ter o próprio Deus e a palavra na sua boca. Se o mal tenta paralisar você, seja à noite ou seja para fazer alguma coisa, eu sou forte e corajosa, eu consigo. Eu sou forte e corajosa, eu consigo. Eu posso, não, eu consigo, vou conseguir. Ainda que dentro esteja assim, acho que você não vai não, sou forte e corajosa. Não sei, acho que está difícil o negócio, mas sou forte e corajosa. E o Senhor está comigo aonde quer que eu vá. Mente ao corpo. É isso o tempo todo. Mente ao corpo. E ore a todo momento. Repetindo versículos e orando. Não posso orar aqui agora. Mente. O Senhor te escuta. Filipenses 4, versículo 6 diz: não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo.
Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Jesus Cristo. Ore a todo momento. A todo momento. Mente ao corpo. Mente orando, clamando a Deus. Mente declarando a sua força, o seu poder, a sua coragem. O nome de Jesus está disponível para todos, é gratuito. Você pode usar o nome de Jesus a todo momento. Você tem que parar de usar o nome de Jesus em vão. Porque às vezes a gente fica lá, em nome de Jesus. Você está pensando o que você está falando? O nome de Jesus tem poder. Aqui, em Filipenses 2, versículo 9, olha o que falam do nome de Jesus. Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome. É o nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Acima de qualquer nome. Acima de qualquer coisa. Ele é o nome sobre todo nome. Foi dado a você como arma. A presença dele é sua arma. O nome dele é a sua arma. Está numa situação de perigo? Está numa situação de situação? O sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus, eu fui liberta disso. Isso não vai me tocar. Isso não vai me atingir. Porque o nome dele está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe essas pessoas não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus, não acreditam em nada disso. Esses aí são os que eu quero mais ver se dobrarem diante do nome de Jesus. Porque a Bíblia não mente e está dizendo que todo joelho se dobrará diante dele, do nome dele, da presença dele. Até os não acredita em nada, vai ter que se curvar. Porque o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso para consagrar o seu ambiente, para consagrar o seu trabalho. O sangue de Jesus é poderoso para consagrar aquilo que você vai fazer. Chegou, você que trabalha com cozinha, chegou. O sangue de Jesus tem poder sobre essa cozinha, o sangue de Jesus tem poder sobre cada panela, o sangue de Jesus tem poder sobre mim, o sangue de Jesus tem poder sobre o ambiente, o sangue de Jesus tem poder sobre esses clientes, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha loja, o sangue de Jesus tem poder sobre as minhas crianças, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, o sangue de Jesus vai consagrando, tem poder sobre o meu corpo, tem poder sobre mim, tem poder sobre aquilo que vai me levar, pronto, está protegida. Guardada com anjos que receberam instruções do próprio Deus para proteger você, para nos proteger. Ele está nos protegendo, só que você precisa fazer uso da autoridade que foi lhe dada. Isso é uma autoridade. Você tem que exalar poder em tudo que você for fazer. Exale poder, seja uma autoridade. Por que as pessoas, quando a bispa está orando e fazendo aquilo, sabe que tem uma presença de autoridade aqui? Porque exala poder, porque ela faz uso do nome de Jesus, com tanta propriedade, com tanta força, que o capeta não é maluco de se aproximar. Jamais. E isso não está limitado só à bispa, está disponível a todos. A todos que quiserem pegar essa unção, esse poder do nome do Senhor, está disponível a você, está disponível a mim. Só não acontece, talvez, na minha ou na sua, porque não está fazendo o uso correto do nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder para curar, para restaurar, para transformar, para derrubar barreiras, para trocar corações de pedra, para fazer uma madre abrir, para fazer uma mulher gerar, para curar doenças incuráveis, para trazer fortuna para as pessoas, para pagar dívidas, desaparecer dívidas misteriosamente, não. Pelo nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder de fazer você alavancar, crescer, desenvolver,
nas coisas mais simples, que às vezes você fala assim, mas o nome de Jesus vai me ajudar a fazer isso? Vai. Se você usar o nome de Jesus com inteligência, sabedoria, ele vai funcionar na sua vida também. Agora tem que parar de ficar usando o nome de Jesus como se fosse qualquer outro nome. Como se fosse chamar qualquer outra pessoa. Você está chamando Jesus. Ele não se compara a ninguém. Ele não se compara a nenhum estudioso. A pessoa mais inteligente do mundo. Porque esse aqui é o mais rico do mundo. Jura? Nem se compara ao nosso Senhor, ao nosso Deus, ao nosso Jesus Cristo. Não se compara a Ele. Nada se compara ao Senhor. Nada se compara ao que o Senhor pode fazer. Por que às vezes a gente teme alguma situação de dívida, de dinheiro, dificuldade? Ele é o dono do ouro e da prata. Você tem um Pai no céu que é dono de tudo. E se Ele der uma ordem, e não precisa gastar uma frase, viu? Em uma ordem, as coisas são revertidas ao seu favor. Mas eu estou assim, nem acredito que o fulano fez isso. Basta uma palavra do Senhor. E aquela pessoa que você nem imaginava volta e te pede perdão ainda. Quantas coisas o Senhor organiza só fazendo uso do nome de Jesus. O nome dele tem poder. O sangue dele tem poder. Não há nada que proteja você mais do que o sangue de Jesus, do que o nome de Jesus. Chame a Ele no seu ambiente, clame a Deus na sua casa, chame ao Senhor. Está no momento de angústia? Clame a Deus, chama Ele, declara que o sangue de Jesus está ali espalhado, que Ele tem poder para te ajudar, recebeu uma vitória, está feliz, bota um louvor, comemora com o próprio Senhor, cante louvores a Deus, cânticos de alegria, em gratidão àquilo que o Senhor fez a você. Está num dia mais abatida? Chama Ele, clama a Ele. Senhor, passa com teu sangue sobre meu coração, passa do teu sangue sobre mim, restaura esse coração ferido, restaura esse coração que foi machucado, restaura, meu Deus. Senhor, faz eu esquecer a ofensa, faz eu esquecer a traição. Ele faz, Ele tem poder para fazer isso. E para finalizar, 1 Samuel 16, 23. E sempre que o espírito maligno enviado da parte de Deus perturbava Saul, Davi tocava a harpa e Saul se sentia melhor. E o espírito maligno se retirava. Davi, com louvores, fazia Saul sair daquele nível de opressão. Com louvores. E o louvor não precisa ser só... O Davi tocava a harpa, mas às vezes uma palavra que você traz... Às vezes a declaração de que aquele ambiente está sendo tomado pelo poder do Senhor, já domina aquele ambiente, já transforma aquele ambiente. Eu já vi experiências lindas com as minhas filhas, uma delas que me tocou muito com a minha menorzinha, a Ana, ela chegou e a gente tinha combinado que se ela não tivesse recebido um recado na agenda, ai Jesus, a gente ia levar ela para fazer um passeio. E ela, como a Ana não sabe ler, ela trouxe a agenda confiante. Toma, mãe, na hora que eu abri a agenda, tinha um recado desse tamanho da professora, falando que ela não tinha se comportado, que ela tinha feito, e tal. E ela veio numa confiança de que ela não tinha feito nada, que nada, nossa, foi ótimo aquilo, Jesus, que estava todo mundo meio comemorando, na hora que abriu a agenda e viu aquele recado daquele tamanho. Ana, que? Não sabe ler. Aquilo. Aí a gente explicou e ela, não, mas não foi assim, tal, sabe aquela coisa? E naquele momento ela ficou tão abatida, ela ficou tão triste, ela chorou, e eu queria rir por causa da situação, mas mantive. E ela chorou, mas eu vi que ela chorou de tristeza, ficou muito triste com aquilo, porque ela estava confiante que eu não tinha feito nada. E aí, ela ficou tão mexida com aquilo, que ela ficou num nível mesmo oprimido. Sabe aquela coisa que não podia olhar para a Ana, que ela já estava oprimidíssima.
chorando, não podia falar. Nossa, ficou assim uns 15 minutos daquele jeito que você não podia. Ana, o que foi? Ela tinha chegado bem. Ana, o que foi? Qual é o problema? A gente falou, não, vamos orar isso aqui. Vamos orar, vamos repreender isso aqui. Repreendemos, oramos, o sangue de Jesus tem poder sobre a vida dela, o sangue de Jesus tem poder sobre a mente da Ana, o sangue de Jesus tem poder sobre ela. Foi instantâneo. Ela já voltou, passou a noite muito bem, brincou, falou, contou um monte de coisa, várias coisas ali, e seguiu. Provavelmente, se a gente não tivesse repreendido aquela opressão na própria criança, tinha sido uma noite bem ruim, porque ela poderia ter ficado de castigo, ela poderia ter vivido situações ruins ali, inclusive porque o pai já fica um pouco instigado. Poxa, está falando com a criança está chorando, a criança está teimando, a criança está testando, você já leva para o pessoal. Você tem que levar para o espiritual, não para o pessoal. Se você parar e olhar aquela situação como espiritual, que a sua criança está oprimida espiritualmente ali, e ver aquilo, às vezes uma carga que até a própria professora lança, sem querer. Porque às vezes tem aqueles alunos que testam mais você. Fui professora aí, 500 anos, sei muito bem. Que tem criança que passa por mim até hoje, que chega, Jesus. Estão transformados em nome de Jesus. Mas eu sei perceber. E às vezes a própria professora lança alguma coisa, e a criança vem de um jeito mais oprimido. Repreendemos, foi impecável, aquilo transformou, revigorou, porque o sangue de Jesus lava, limpa, arranca toda opressão, transforma. É isso que o sangue de Jesus faz conosco, com você, com seus filhos. Teu marido chegou daquele jeito. O sangue de Jesus tem poder sobre esse homem. O sangue de Jesus tem poder sobre a vida desse homem, sobre a mente desse homem. Não dá força não, Senhor, dá sabedoria e entendimento. Você vai ver aquilo ser transformado. Convide os seus para orar. As pessoas têm que parar de ter vergonha de orar junto, viu? Às vezes você faz oração assim, com todo mundo da igreja. Chega para orar com teu marido, você fica com vergonha. Você ora por todas as crianças ali na escolinha. Na hora que tem que orar junto com as suas crianças, você tem vergonha. E a sua prioridade é a sua família. Faça uso do poder que o Senhor te deu. Do nome dele, do sangue dele. O sangue dele não foi em vão. O nome dele não é em vão. Faça uso daquilo que a própria palavra deu a você. Amém? Então se coloque em pé, por favor, e vamos orar. E eu quero que você faça uso do poder e da autoridade que o Senhor deu a você. E o sangue de Jesus e o nome de Jesus é um poder que você pode usar tanto de perto quanto de longe, viu? Porque Deus é um Deus de perto e um Deus de longe. Então, você pode utilizar esse poder. Aqui, o sangue de Jesus tem poder sobre mim, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha família lá do outro lado, o sangue de Jesus tem poder sobre o fulano, não sei o que lá. Por quê? Porque o Senhor não é limitado. Ele não é limitado a um ambiente. Você pode clamar aqui e ter respostas do outro lado. Então vamos orar a Deus em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu começo essa oração repreendendo setas malignas, diabólicas, terrores noturnos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo terror noturno, toda peste maldita, toda seta diabólica, seja noturna ou seja de dia, seja repreendida agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo setas malignas, demoníacas, diabólicas sobre a vida dessas mulheres. Eu repreendo setas de inveja sobre o relacionamento dessas mulheres. Eu repreendo toda seta diabólica, toda seta maligna. Eu repreendo toda seta de inveja, olho gordo, maldade. Eu repreendo palavras contrárias, eu repreendo perturbação espiritual, perturbação noturna, eu repreendo todo o acesso do diabo sobre a vida de cada uma dessas mulheres, eu repreendo a perturbação mental, eu repreendo toda a perturbação espiritual, repreendo, meu Pai, eu amarro, anulo, cancelo toda a perturbação sobre as crianças, sobre os filhos, sobre esses jovens, toda perturbação sobre o marido, sobre o trabalho, sobre o chefe, sobre o ambiente que ela está em nome de Jesus. Eu repreendo toda seta diabólica, maligna, em nome do Senhor Jesus. Todo mal desaloja agora da vida dessas mulheres, do casamento, do relacionamento.
Em nome do Senhor Jesus, que sejam libertas, saradas, cuidadas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreendo toda direção maligna. Toda seta diabólica, todo mal lançado sobre as famílias, sobre as casas, sobre os lares, em nome do Senhor Jesus Cristo. O diabo pega tudo que é seu, da mente, do corpo, do ambiente, dos cômodos, dos lares, das casas, em nome de Jesus. Pega tudo que é seu agora e saia, e saia, e saia, em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre a vida dessas mulheres. O sangue de Jesus tem poder sobre a vida de cada uma dessas mulheres. O sangue de Jesus tem poder sobre a casa de cada uma dessas mulheres. O sangue de Jesus tem poder sobre a mente dessas mulheres. O sangue de Jesus tem poder sobre a saúde dessas mulheres. O sangue de Jesus tem poder sobre o equilíbrio dessas mulheres. O sangue de Jesus tem poder sobre a língua dessas mulheres. O sangue de Jesus tem poder sobre a família dessas mulheres. O sangue de Jesus tem poder sobre o casamento de cada uma dessas mulheres. O sangue de Jesus tem poder sobre os filhos de cada uma. O sangue de Jesus tem poder sobre o marido de cada uma dessas mulheres. O sangue de Jesus tem poder sobre o trabalho dela. O sangue de Jesus tem poder sobre o lar, sobre o quarto, sobre os cômodos, sobre o carro. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder sobre o dinheiro dela. O sangue de Jesus tem poder sobre o coração dela. O sangue de Jesus tem poder sobre os ambientes que ela vai passar em nome de Jesus Cristo. Nome sobre todo nome. O nome maior não há, nome maior não existe. Então, meu Deus, eu declaro, em nome do Senhor Jesus, quebra, meu Deus, barreiras, fecha bocas malditas, arranca todo demônio, meu Deus, dos lares, da proximidade. Em nome de Jesus, eu declaro mulheres abençoadas, bem-sucedidas. Eu declaro, meu Pai, em nome de Jesus, mulheres saudáveis, mentalmente, espiritualmente, fisicamente, mulheres renovadas. Eu declaro, em nome de Jesus, meu Pai, que a felicidade vai retomando, meu Deus, que o vigor vai retomando. Retome, meu Deus, dê a ela de novo força, vigor, entendimento, meu Deus, coragem, capacidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaro mulheres fortes e corajosas, mulheres bem-sucedidas, capazes de enfrentar qualquer situação, em nome de Jesus. Mentes guardadas por anjos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mentes libertas, mentes transformadas, mentes, meu Deus, que vão fazer a diferença, em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor abençoa, abençoado está, meu Deus, e o teu nome tem poder de transformar tudo. Então transforma a vida de cada uma, o dia, a semana, em nome de Jesus. Tudo que ela fizer será bendito, bem sucedido. Tudo que ela colocar as mãos e os pés terá sucesso, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, meu Deus, a bênção sobre a vida de todas, e agradeço, meu Pai, pela força, pela ajuda e pelo poder que o Senhor liberou sobre a vida de cada uma, em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Deus, por tudo. Amém?